Meus irmãos, vejam comigo que esta irmã, ela vai falar a respeito de um sonho sobre o arrebatamento da igreja. O que chama a atenção neste vídeo é algo que ela conta, amado, que depois que acontecia o arrebatamento da igreja, as pessoas que ficavam, era grande desespero na terra. No vídeo, amado, ela explica que até ela mesma ficava com várias pessoas e queria entender o que aconteceu, o que acontecia para ela ter ficado. E você, amado, vai ficar chocado com o que ela vai dizer, amado. Então, ouça do início ao fim, pois muitas das vezes pensamos que algo simples não tem nada a ver, não é verdade? Mas ouça com bastante atenção o vídeo do início ao fim e entenda o que lhe impediu de subir no arrebatamento da igreja. Aproveita, compartilha este vídeo com mais uma pessoa. Ouça o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar um sonho para vocês que eu tive essa madrugada. Às 6 da manhã, eu estava dormindo, né? E de repente eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja. E por que eu vou contar aqui para vocês? Porque eu tenho certeza que Deus me deu esse sonho para servir de um alerta para todo mundo. E eu quero que vocês guardem isso no seu coração. Eu estava no lugar com minha mãe e de repente tinha muita gente reunida como se fosse numa cidade. E eu ia para um lugar como se fosse para um culto, né? A gente ia pegar um ônibus como se fosse para uma festividade de igreja. E eu estava indo até esse ônibus e tinha muita gente. E a minha mãe falava assim: minha filha, você está percebendo que o sol está muito alto e está muito quente? Você está percebendo que o céu está cinzentado, como se tivesse fumaça caindo, aquelas coisas de queimada? Eu falei: mãe, eu não estou vendo nada. E a gente ficou olhando para cima. No que a gente olhou de novo em direção às pessoas que estavam para pegar aquele ônibus, não tinha tanta gente. Tinha sumido a maioria, mas tinha ficado alguns. E quando eu vi aquilo dali, eu falei: meu Deus, o arrebatamento da igreja. Gente, é desesperador quem ficar aqui. Quem não subir, não queira ficar aqui. É uma sensação horrível, é uma angústia terrível. Você não tem mais alegria, você não tem mais esperança. Não tinha mais claridade, era só escuro, escuro. Muitas pessoas na rua, pessoas pedindo socorro, gritando por socorro. E a gente via aquele sofrimento e você não tinha vontade de ajudar, porque você não tem mais alegria quando a igreja for arrebatada. E naquele sonho eu ficava misericórdia, eu corria, eu ficava, meu Deus, uma angústia terrível. Eu via muitas pessoas da igreja, eu vi pessoas que era pastor, tinham ficado. E eu ficava desesperada, e eu falava assim: meu Deus, é só um sonho, eu vou acordar desse sonho, é só um sonho. E no sonho eu gritava, e eu falava: Senhor, por que eu fiquei? Eu queria saber por que eu fiquei. E eu falava: se eu souber por que eu fiquei, quando eu acordar, né, que eu acho que eu tô no sonho, eu vou me consertar, né, porque eu tinha ficado. E eu falava: Senhor, eu preciso, meu Deus, me fala por que eu fiquei. E de repente, eu ouvi uma voz no céu, e essa voz falava claramente assim: porque que eu tinha ficado e todas aquelas pessoas tinham ficado que estavam na igreja. E aquela voz disse assim: por falta de comunhão uns com os outros e a falta de amor. E essa voz falou 2 vezes, e eu ficava: é por falta de comunhão com os outros, falta de amor. E eu falava: quando eu acordar, Senhor, eu quero me consertar. E eu ficava com aquela angústia. É terrível a angústia de quem ficar aqui, gente. Não queira ficar, é terrível, é desesperador. Você não sabe o que você faz, você não tem alegria, você não tem esperança, sabe? E você fica desesperado, você corre para um lado, corre para o outro, querendo achar uma solução. E aquele choro meu profundo doía meu coração, porque eu sabia que eu tinha ficado, e eu sabia que a igreja, as pessoas que subiram, que tinha sido arrebatado, estava no lugar maravilhoso que era o céu. Então, por que eu estou contando esse sonho? Porque eu tenho certeza, não é que eu não tenho amor, que eu acho que, né, eu tenho amor. E as pessoas que ficou ali como pastor, gente que eu conhecia, não tem amor. Mas isso é um alerta para quê? Não só para mim, mas todos vocês que estão me ouvindo agora. Deus está dizendo esse sonho. Não importa se você é um crente de banco, não importa se você é aquele irmãozinho da igreja que vai aos cultos e só assiste, não importa se você é pastor, se você é apóstolo, se você é missionário, se você é evangelista, não importa o cargo que você tem numa igreja. Se não tiver uma comunhão uns com os outros e amor, de nada vai adiantar, você não vai subir. As pessoas não vão subir se não tiver uma comunhão uns com os outros. O amor não vai subir só porque tem cargo, só porque é isso, que é aquilo. Entende? Então é um alerta para nós. Que se você tiver rancor no coração, perdoa. Se você fofoca, perdoa.
Se você fofoca, para de fofocar. Porque se vocês quiserem saber o que é comunhão, vai pesquisar. Eu pesquisei no Google e é muita coisa sobre a comunhão. De a pessoa não ter comunhão, sabe? Então pesquisa lá que vocês vão ver que interessante é uma pessoa que não tem comunhão, uma pessoa que não contribui na igreja é falta de comunhão, a pessoa que é fofoqueira é falta de comunhão, a pessoa que murmura é falta de comunhão, a pessoa que tem irresponsabilidade na igreja é falta de comunhão, a pessoa que tem cargo na igreja e não faz de coração, não faz de excelência, faz de qualquer jeito, desobediência é falta de comunhão. Então vai lá e pesquisa o que é comunhão. E eu deixo esse alerta para você. Tenha comunhão uns com os outros e amor no seu coração, porque se você tiver, você vai subir. Se não tiver, não vai subir, seja quem for, não importa quem seja. Amém? Fica com esse sonho, com essa palavra, porque foi muito real esse sonho essa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, pessoal, bom dia. Eu quero contar aqui algo que Deus me revelou, mas Ele revelou para mim. Ele não falou nada, passa para a igreja, mas eu vou passar, porque eu acredito que vocês vão ter entendimento no que Deus me revelava ali, tá? Eu não vou ficar mentindo falando que Deus falou comigo para passar para a igreja, mas se Deus me mostrou, é porque realmente Ele quer que eu passe. Pois querendo ou não, além de fazer vídeos, nós somos porta-voz aqui na terra, né? E o Senhor me mostrou algo. Nós estamos aí numa campanha, orando todo dia meia-noite, o Salmo 57, 70 e 91. E Deus tinha usado um profeta já para falar que Ele ia me dar alguns sonhos. E já tinha um tempo que Deus não me dava mais essas revelações. Já tem mais de 4, 5 meses. E então o Senhor me deu. Era 5 e pouca da manhã, tá? Porque assim que eu acordei, eu vi o horário. Era 5h47 da manhã. Então eu creio que Deus começou a me dar esse sonho por 5 horas ou até menos. Porque foi um sonho muito rápido. Pessoal, eu estava num campo e eu vi esse campo muito verdejante, tá? Esse campo estava cheio de verdinho no chão, não tem aquelas, não é capim que fala nem mato não, é grama, não tem aquelas gramas, bem verdinha. Só que de repente, pessoal, é muito forte essa revelação, se tornava em barro. E aquele barro, tá, pessoal, era um barro normal, não era um barro para sujar o pé, era um barro seco. Mas tinha dentro do barro olhos. E eu começava a andar mais um pouquinho para frente e olhava e via aqueles olhos e me assustava e vinha para trás. Quando eu olhava, eu via a cauda. Era uma cauda muito grande. E quando eu prestava bem atenção naquela cauda, eu vinha assim, medindo da cauda, subindo. Eu vi um crocodilo. E não era só um. Eram vários crocodilos embaixo da terra. Eu achava aquele estranho, mas quando eu me aproximava mais um pouquinho, porque eu tinha me afastado, eu me aproximava novamente mais um pouquinho, aquele barro estava mole, e era como se fosse água. Olha só, que tremendo que Deus me revelou. E aí eu olhava aquele crocodilo, ele observava muitas pessoas passando perto dele. Presta bem atenção. Muitas pessoas passavam para lá e para cá, perto dele, e ele só observava com os olhos. E pessoas passando ali no meio daquele campo, que era um campo aberto, já não tinha mais o verde, era barro. E a parte que aquele crocodilo estava era como se fosse água. Era um barro assim, camuflado, e a água embaixo. E aquele crocodilo observava as pessoas. Passava pessoas para lá e para cá. Aí eu passei umas 3 vezes perto, só que teve uma hora que o Senhor... Ele mandou observar novamente. E eu olhei, parei e olhei. E quando eu parei para olhar, era como se eu soubesse que aquele crocodilo ia dar bote em algumas pessoas. Até que o que eu temia aconteceu. Eu me afastei, fiquei em vigilância. E aí eu vi meu pai e minha mãe. Eu vou explicar depois essa revelação para vocês. O meu pai e minha mãe. Só que quando meu pai e minha mãe pisavam próximo ao crocodilo, eles achavam que ia passar novamente como estavam passando todo mundo. Só que o chão começava a se tornar em água. E eles iam caindo nas profundezas até que aquele crocodilo começava a mordê-los. E eu olhando aquilo, eu me desesperava, eles começavam a ser mordidos e gritavam. A minha mãe gritava muito, meu pai tentando ajudar, e meu pai já estava ali no meio daquela lama, consumido também. E aí eu começava a tentar correr, quando eu via aquele monte de gente correndo. E tinha uns jacarés bem pequenos.
E eles começavam a devorar aquelas pessoas e começava a se transformar toda aquela terra em água. Aleluia. Toda aquela terra começava a virar água barrenta. E eu começava a nadar. Só que à minha volta, eu não conseguia enxergar os crocodilos naquela água barrenta. Era uma água da cor do barro. E eles não se aproximavam de mim, não me tocavam. E eu começava a nadar, até que eu ia para a rua, abria-se um portão. Eu via um portão sendo aberto. Foi tremenda essa visão, esse portão se abria. Halá de Ossaia, subnefácio. E eu começava a gritar às pessoas que estavam do outro lado. Não tem essas lojas que tem essas calçadas que são feitas de cimento? Essas pessoas estavam em cima daquele pequeno alicerce de cimento. E tinha uma barreira de ferro para a pessoa pular para chegar perto daquelas pessoas. E ali eu nadava e falava assim: não entra na água. O jacaré tá comendo muita gente, tá mordendo muita gente, não entra na água, meus pais morreram. E ali eu começava a tentar pegar. E a onda me levava para trás, aquela água me levava para frente. Quando me levava para frente, um rapaz me dava a mão e eu olhava os outros parados olhando. E muita gente caindo. Tinha pessoas caindo. E aí eu pegava a minha mão, tocava no ferro e conseguia pular. A água não tocava ali. E eu falava assim: pessoal, vamos sair daqui. Aí se levantava um jovem moreno, nunca vi na minha vida, e falava assim: olha, a Bíblia diz que a gente tem que ir para o monte. Vamos fugir para o monte. Quando acontecer certo tipo de tribulação, a gente tem que ir para o monte, senão a água não vai chegar lá. Mas aqui vai ser tudo inundado pela água. E eu vendo o jacaré mordendo, pessoas gritando no meio da rua. E aquela parte do alicerce ficava pouquíssimas pessoas. Eram poucas pessoas, pessoal, que ficava naquela parte do alicerce. E aí eu começava a ver a mão deles com chaves. Algumas pessoas com chaves na mão. E eu via gente falando assim: eu moro em apartamento. Eu vou me esconder lá no 5º e no 6º andar, que a água não vai chegar lá porque é muito alto. É tremendo, aleluia. E aquele jovem corria com um pouco de pessoas, muito pouquinha pessoas. E eles iam andando, correndo para o monte. A água não encostava neles. E eles começavam a buscar socorro no monte e ia embora. Alá de ofácio. Aleluia. E ali, pessoal, eu começava a ver, eu já saía daquela água, estava com aquele povo ali, uns corria para um lado para ir para o monte e outros pegavam a chave de seus apartamentos e iam correndo para os seus apartamentos. Só que o Senhor me fazia olhar e ver o apartamento sendo inundado pela água. E o jacaré, ele pegava muitas pessoas e ele matava. Muito, mas muito sangue. E muitas pessoas sendo mordidas pelo jacaré. E não adiantava tentar se esconder nas suas casas. Quando eu acordei, eu olhei o horário. Era 5h47. E o Senhor me deu, sabe, aleluia, o discernimento para essa revelação. E o Senhor falava comigo: filha, quando você via as pessoas num campo verde, as pessoas estavam fazendo a minha vontade, aleluia. Mas quando você começou a ver que o barro começava a tomar conta daquele campo, é porque o pecado começou a tomar a vida de muitas pessoas, e pessoas começaram a cair no pecado e estavam passando para lá e para cá, mas Satanás estava observando. Satanás estava todo o tempo observando, vendo até onde eles iam, e eles provocavam, porque sabiam a verdade e queriam continuar na mentira. E ali, quando eles tentaram passar de novo, Satanás abraçou, porque o meu pai e minha mãe significa, tá, uma forte liderança, porque eu devo respeito aos meus pais. E abaixo de Deus, nós sabemos que eles são líderes na nossa vida, que nos ensinaram muita coisa. E a gente vê a liderança simbolizando a igreja, sendo devorado pelaquele crocodilo imenso. E logo depois que aquele lugar se tornou em água barrenta, muitas pessoas começaram a cair ali, se mortas. O Senhor me levava até aquele portão sendo aberto. Ou seja, o Senhor está permitindo que aconteça muita desgraça, catástrofes. Ele mesmo está permitindo se abrir portões e portais no mundo espiritual. E Satanás está sendo liberado a pegar a igreja e devorar. Ou seja, a igreja, alguns têm descido sem a salvação. E ali eu via aquele pequeno alicerce e poucas pessoas
olhava para o alvo, que o monte significa o alvo, é Jesus. A Bíblia diz no Salmo 121 que elevo meus olhos para o monte que de lá vem o meu socorro vem do Senhor. E muitas pessoas estão buscando socorro em suas próprias conquistas. Muitas pessoas têm se vendido por causa de bens materiais. Eleve a somenerrácia. E o Senhor falava para mim, filha, a minha igreja está perecendo por causa de bens materiais. E eu via muita chave, todos que estavam com a chave estavam correndo para os seus apartamentos. Então eu quero dizer, você que serve a Deus, o Senhor está voltando. Ele me trouxe aqui para te alertar nesse vídeo. Receba da parte do Senhor, amém? Meus irmãos, nos conta aqui abaixo nos comentários, deixando tuas considerações finais a respeito do que você acabou de ouvir. Nós percebemos que nesses últimos tempos, Deus, Ele vem alertando de todas as formas seu povo, sua igreja, a respeito da sua volta. E por que Deus faz isso, amado? Para não pegar ninguém de surpresa. Que esses vídeos sirvam de alerta, de despertamento, que venhamos acordar do sono espiritual que muitas das vezes estamos. E eu quero saber da sua opinião, se Deus falou com você, se realmente você acha que veio da parte do Senhor. Comenta aqui abaixo, tá bom? Se você gostar do nosso canal, se gostar dos tipos de conteúdo que vemos postando, inscreve-se e ativa o sininho das notificações. Que Deus possa te abençoar e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.